Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 44, que diz: E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Bom, queridos, aqui nós vemos Lázaro realmente e finalmente saindo completamente vivo. E não apenas vivo, né, em saúde. Porque se ele morreu é porque ele ficou doente por uns dias, debilitado, e agora ele sai completamente restaurado. Deixa-me ler alguns trechos, né, sobre esse mesmo assunto. Em Oséias capítulo 13, o próprio Deus promete: Eu os remirei do poder da sepultura, eu os remirei da morte. Ó morte, eu serei as tuas pragas, ó cova, eu serei a tua destruição. Então essa profecia Jesus cumpriu aqui em Lázaro e cumprirá na eternidade com todos nós, né? A morte não é um adversário para Deus. Então não tema a morte. A morte tem que ser e será simplesmente um passaporte, uma viagem para um lugar melhor. Como você entra num avião e vai para um lugar paradisíaco. Vai ser a mesma coisa. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Ele diz: Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Então veja, e não apenas iremos por um lugar paradisíaco, mas o nosso corpo, chamado aqui pelo apóstolo Paulo de corpo da nossa humilhação, será transformado. Então, a existência que teremos será muito superior à nossa aqui terrestre, de tal modo que a gente sequer pode imaginar como será. Então não fique resistindo: meu Deus, se eu morrer, quando eu quero adiar o máximo possível. Claro que a gente quer pelos nossos amados, mas não faça disso uma neura, porque você vai sair de uma humilhação. Essa é a palavra utilizada para algo glorioso. Então você só vai para um lugar melhor, só vai melhorar sua vida. Em Apocalipse 1, Jesus diz exatamente isso: Não temas. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que vive e estive morto, mas eu estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da sepultura e da morte. Então é com essas chaves que Jesus vai abrir e nos trazer a vida novamente. Veja, queridos, aí você pode pensar: mas como nós podemos, ter uma certeza melhor disso? Veja, queridos, em Gênesis capítulo 1, o próprio Deus, diante do nada que existia, ele vem e diz: haja luz. E o que acontece? Houve luz. Então, se tudo que nós vemos aqui existe, é porque alguém veio e trouxe isso à existência. É como diz a filosofia: do nada, nada vem. Então, tudo que existe não veio do nada. Teve que haver algo que trouxe isso à tona, e esse algo é Deus. Então, se ele teve o poder para criar tudo isso, ele obviamente não terá dificuldade alguma de nos trazer de volta à existência. Então, a criação nos prova a próxima criação, nos prova a ressurreição. Então, não tenha preocupações quanto a isso. Agora, é importante notar que Jesus ressuscitou a Lázaro e alguns outros. Não ressuscitou a todos pelos quais ele passou, porque ele provavelmente teve encontro com outros mortos. E é isso que Jesus diz no verso 21 do capítulo 5, né? O Filho dá vida a quem ele quer. Deus é soberano, queridos. Se ele quiser que eu venha partir hoje ou partir amanhã, aí você não receberá o próximo áudio. Mas é na soberania dele. Ele dá vida a quem ele quer e ele recolhe a quem ele quer e quando ele quer. Não adianta a gente querer nos colocarmos na posição de Deus e dar ordens a Deus e murmurarmos amargurados contra Deus quando ele fizer o trabalho dele. Porque isso é da exclusiva competência de Deus. Então, aprenda isso. Quando ele chamar um parente ou a você, vá com toda graça, com toda alegria. Agora, vamos trazer aqui um pouco para o contexto espiritual, né?
Quando Deus chama uma pessoa da escuridão, de uma vida devassa, de uma vida sem Deus, Ele a chama e a pessoa vem. E ela tem que ser como Lázaro, quando chamada tem que se mostrar viva, para realmente ter sido chamada e realmente ter respondido a esse chamado. É que o apóstolo Tiago nos diz, a fé sem obras está morta. Então se a pessoa diz que crê, mas não tem obra nenhuma, ou seja, essa fé não é materializada numa vivência, essa fé dela está morta. Simplesmente tirou o corpo de dentro da sepultura e colocou de fora. Só vai cheirar mal e não vai ter vida alguma. Aquele que realmente segue a Cristo tem que demonstrar isso vivendo. Viver em Cristo é a prova de que ele está vivo na fé. Então que a gente não pense que ter fé é simplesmente falar, eu creio em Deus. Não, o que a Bíblia nos diz? Ora, creio em Deus, até os demônios creem e tremem. Então, crer em Deus, que Deus existe, isso é muito bom, mas não é isso que é a verdadeira fé. A Bíblia nos diz que o justo, ele vive por meio da fé, ele vive a fé. E é isso que nós temos que fazer, para demonstrar que estamos vivos nessa nova existência em Cristo. É vivendo, é demonstrando essa fé, como Lázaro, que está demonstrado, ele estava de pé, estava caminhando, estava completamente vivo. Então que você possa estar vivo em Deus, vivendo a fé, respondendo ao chamado dele. Sai para fora, sai do egoísmo, sai do ódio, sai da maldade, sai da falta de misericórdia, sai da confusão e venha para a paz. Venha andar em tudo que Deus nos ensina. Venha para a mansidão, venha para o domínio próprio, venha para o amor, venha para a paciência. Vamos viver o Evangelho, queridos. Nós precisamos viver para estarmos vivos. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.